Espumantes são talvez o assunto que mais consiga agregar pessoas que gostam e que não gostam de vinho. As que gostam ficam felizes por tomar ele mais de uma vez por ano e mais de uma taça por vez. As que não gostam adoram fazer a prova, que seja lá quando nós temos ocasiões como formaturas, aniversários, casamentos, Réveillon e Natal. Mas a verdade é, são vinhos como quaisquer outros e extremamente versáteis e muito agradáveis. A primeira coisa que temos a falar sobre espumantes é qual é a taça ideal. Antigamente se tinha essas taças como lindas, perfeitas e maravilhosas. Por um oposto se tinham estas bem finas e compridas. E quanto elas se diferenciam? Além, evidentemente, do seu formato. Bom, a primeira coisa que temos que dizer, o gás se dispersa numa coluna de líquido, então se ela for rasa assim, o gás se perde muito rápido. Além disso, os aromas se perdem muito, então esta efetivamente não é a taça preferível para espumantes. Por outro lado, quando nós vemos essas duas, uma tem um pouco mais de espaço para que os aromas se desenvolvam, outra tem muito pouco, ela é muito esguia. Segura muito gás, mas não permite um desenvolvimento bom de aromas. Aqui está um pouco melhor. Mas a melhor de todas é esta taça, que é um esforço, inclusive, da Associação Brasileira de Enologia com a Embrapa para fazer uma taça em que o espumante brasileiro se desempenhasse bem. Ela tem um formato, de alguma forma, muito parecido com taças que já existem no mundo. Por exemplo, a taça de champanhe, não esta, mas aquela mais abaulada, e mesmo algumas tulipas. Por que ela se desempenha melhor? Porque ela esguia o suficiente para ter uma coluna de líquido, para manter o gás, e ela tem um bom bojo que faz os aromas serem melhor percebidos, e ela não é reta, então o gás se mantém, os aromas se desprendem e se concentram. Por isso que essa taça tem provavelmente um desempenho melhor. Nessa aqui, por exemplo, a gente tem... Sim, eu tenho dificuldade de sentir aromas aqui. Eles se esvaem. E propriamente, quando provar, possivelmente o gás já se foi. Então, a verdade é, a melhor taça seria essa. O problema é que não temos muito dela para vender no mundo. E a que mais chega perto, acho que é a taça de champanhe. Em todo caso, se nós abandonássemos todas essas e ficássemos com esses três e falássemos sobre a diferença desses produtos, o que nós poderíamos dizer? Que nós estamos começando, primeiro, que todos eles precisam ter um perlage permanente e bolinhas pequenas. Aí a gente tem que fazer um parêntese. Se eles não estiverem borbulhando, vocês devem perceber que uma aqui não está borbulhando. A terceira taça. Ela está aqui posta por querer. Esse produto tem mais de uma semana que está aberto, e ele é um cava, um espumante espanhol, que ele tem mais tempo de amadurecimento sobre borras, ele acaba tendo um pouco menos de desprendimento de gás e a cor mais amarelada. A cor amarelada em si não está indicando que ele está velho. A falta do perlage também não. A falta do perlage é porque ele está aberto há mais tempo. Com isso, eu o trouxe apenas para ilustrar que é importante não fazer o serviço do espumante abrindo e servindo, preferencialmente não guardando. Ele continua com boas características, mas o gás em si se esvaiu e isso tira muito da graça dele. Por outro lado, na sequência, a gente tem um moscatel. Vocês conseguem perceber que entre esse Brut Rosé e mesmo entre esse Brut branco, há uma diferença nisso que a gente chama de coroa, nesse borbulhar que faz em cima. Aqui na minha taça da esquerda, no Brut Garibaldi, temos bem menos denso, ele não permanece. Aqui tem um creme quase. Bom, isso é uma característica dos moscatos, uvas bastante proteicas e assim, por pior que seja um moscatel, muito boa performance em termos de perlage tem. Aliando isso ao fato de que taças sujas ou inadequadas trazem um perlage, um borbulhar, perlage vem de pérolas, do cordãozinho de pérolas, trazem um borbulhar pior,
temos que ter cuidado com aquela dica clássica de que perlages piores indicam espumantes piores. Ou a gente estaria, por exemplo, com essa taça falando muito mal desse mesmo espumante. E todas elas, é importante dizer, foram lavadas e polidas da mesma forma, ou seja, taças inadequadas trazem perlages piores. Taças sujas também. Essa aqui que tem essa pontinha aqui, que acumula sujeira e que se não for lavada logo, acaba sendo um ponto de nucleação de gás, borbulha só lá no meio. Taça que não foi bem enxaguada, por exemplo, por causa do tensoativo do detergente, não tem perlage. Podia ser essa aqui, estaria semelhante a essa aqui. Então tenha um pouco de cuidado em necessariamente desabonar um espumante porque o perlage não é bom. Tá, mas e como é que eu faço para saber? Temos um órgão que dá conta disso. O reflexo visual desse não tem nada a ver com o que ele é em boca, que tem uma boa cremosidade, que não é de mais nem de menos. Embora aqui eu sinta mais aromas, o borbulhar deste e deste em boca, que não é de mais nem de menos, que envolve a boca, que dá cremosidade, é o mesmo. Passando a questão do instrumento e da qualidade do espumante, que costuma-se dizer que os de método Charmat, fermentados em tanque, são piores, é o caso desse primeiro, e que está muito bom, do que esses de método tradicional, que é esse rosé. Isso é muito variável, porque também métodos de elaboração trazem resultados diferentes, e o borbulhar podia ser igual. Inclusive, aqui se formos olhar, talvez o branco tem mais bolhas do que o rosé e os dois foram servidos ao mesmo tempo. Então, com isso eu digo, esqueçam um pouco essa regra de que o borbulhar melhor é um espumante melhor. Aqui aconteceu inclusive com um espumante que é de muito boa qualidade e que é de método tradicional, contra um espumante de método Charmat, também de muito boa qualidade. Sobre eles, efetivamente, na verdade, eu precisava antes falar, que nós tínhamos falado de espumantes velhos, e o que é velho, o que é ele é mais amadurecido, e a culpa não é da empresa produtora não, aqui nós temos um espumante que está mais amarelo do que deveria, temos um moscatel, que é um espumante jovem, e que está extremamente amarelado. Tem mais perlage, porque tem mais proteína, como é natural da uva, tem um perlage mais lento, inclusive, isso é muito nítido. E algumas pessoas cometem a bobagem de dizer que moscatéis têm borbulhas mais grossas e piores. Nunca. A densidade não deixa. A densidade e a proteína que ele tem não deixa. A gente tem ele muito amarelo. Moscatéis deveriam ser mais pratas, inclusive, mais amarelos. O que aconteceu? Guardamos ele mais do que ele deveria. Então, objetivamente, nós temos aqui dois produtos que têm características que importam. Este branco, da Garibaldi, espumante 100% de Chardonnay, tem um pouco de... tem a maçã verde, que é típica do Chardonnay, e tem um pouco de pão torrado. Agregando frescor, leveza, uma boa acidez e um certo toque adocicado, que é normal para a maior parte dos brutos mais comerciais, porque assim prefere a população. Depois nós temos um espumante rosé. Aqui ele tem menos o frutado do que aqui, porque são outras variedades. Até tem Chardonnay nesse, Pinot Noir Chardonnay. Se eu não estou enganado, 30% Pinot e 70% Chardonnay. Mas tem, além da presença da variedade tinta, elaborada em um rosado e cortada com uma variedade branca, o estágio grande sobre borras. Daí ele fica um pouco mais... um pouco menos frutado a frutas brancas, como nós tínhamos aqui, como essa massa verde. Tem aqui alguma coisa de groselha. Um fermento bem discreto, alguma coisa de massa verde que vem do Chardonnay. E um espumante bastante agradável. Repito que o perlage está pior aqui do que aqui, e esse é o método tradicional, esse é o método Charmat, ou seja, as taças em tese são iguais de modelo e foram tratadas da mesma forma, lavadas e polidas, ou seja,
É melhor a gente esquecer essa história que borbulhas pequenas garantem o melhor dos espumantes. E não que esse que está muito bom de borbulha seja ruim, mas que isso não é um fator determinante na qualidade. Continuaria aqui, esse rosé poderia eventualmente ter sido mais leve do que o branco. Eu teria posto antes, mas efetivamente a ordem que temos é essa. O doce sempre ao fim. E aqui, embora a gente saiba que há prejuízo, vale a pena a gente provar e perceber assim que tem muita amêndoa, muito pão torrado, muito mais que esse aqui, muito mais que esse. E até um certo toque de oxidação, que acontece pelo longo tempo. É um cava reserva, 36 meses de estágio sobre as borras. E para fecharmos, e aqui admito, esse espumante eu teria outra coisa para falar sobre ele. Começando pela cor, que seria mais prata, mais pálida, e pelos aromas, que agora tem bastante batata doce assada, ele teria mais frutas, mais flores, agora ele está um pouquinho passado. Nossa, em boca, algumas vezes a gente tem essa coisa de sentir um aroma e ficar assim, nossa, é isso, rosas. E para mim é o fato dele ter sido tá um pouquinho passado. Tem os moscatos no geral, mas ele está um pouquinho passado. Nesse recorrido rápido em 4 espumantes, o que queríamos dizer é que método não define tudo, temos um excelente de método Charmat, temos um excelente de método Champenoise, um é rosé, é verdade, e o outro é branco. Temos um que a forma como se conserva é importante, temos um excelente espumante que está sem gás, porque afinal de contas tem mais de uma semana de aberto. E temos um espumante doce que é muito bom, mas que deixamos evoluí-lo mais do que deveria. E quando fazemos um juízo, precisamos ter esse tipo de cuidado. Com isso, desejo que vocês façam brindes mais entusiasmados e que parem de guardar espumantes, porque vocês viram que não é uma boa ideia.